Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Neste momento, damos início à sessão solene do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, em comemoração ao 190º aniversário de criação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Anunciamos, neste momento, a entrada do Colém do Conselho Universitário da Igreja Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Jóvenes non somos, gaudeamus igitur, jóvenes non somos, os iucundum juventutem, os molestam senectutem, nos habebitur, nos habebitur. Viva l'Accademia, viva professore, viva l'Accademia, viva professore, viva membrum quoride, viva membra quae vive, semper si in flore, semper si in flore. Gaudeamus igitur, jóvenes non somos, gaudeamus igitur, jóvenes non somos, os iucundum juventutem, os molestam senectutem, nos habebitur, nos habebitur. Viva l'Accademia, viva professore, viva l'Accademia, viva professore, viva membrum quoride, viva membra quae vive, semper si in flore, semper si in flore. Gaudeamus igitur, jóvenes non somos, gaudeamus igitur, jóvenes non somos, os iucundum juventutem, os molestam senectutem, nos habebitur, nos habebitur. Viva l'Accademia, viva professore, viva l'Accademia, viva professore, viva membrum quoride, viva membra quae vive, semper si in flore, semper si in flore. Compõe a mesa dos trabalhos, professor doutor Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor Elival da Silva Ramos, procurador-geral do Estado, professor desta casa, e neste ato representando o governador do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, professor doutor Varran Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo, professor doutor Inácio Maria Poveda Velasco, secretário-geral da USP, professor doutor José Rogério Cruz Tucci, diretor da Faculdade de Direito da USP. Anunciamos a abertura dos trabalhos dessa sessão pelo magnífico reitor, professor doutor Marco Antônio Zago. Declaro abertos os trabalhos da sessão solene do Conselho Universitário em comemoração aos 190 anos de criação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.
Senhoras e senhores, convidamos a todos para acompanharmos, em posição de respeito, o hino nacional brasileiro executado pela OSUSB e Coral USB. Ouviram no Ipiranga as margens clássicas, junto ao arco da corrente, e o sol da liberdade raios fúlgidos, brilham no céu da pátria resistente. Seu Senhor, a salvação, conseguimos conquistar com braço forte. Quero ser a liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. A pátria Brasil, os homens da livre, os amores de esperança prevalecem. Sempre o famoso céu desolvido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte e do colosso, e teu futuro estrelas a cabeça. Estrelas que crescem a pátria amada, e os filhos desses jovens nascem, pátria amada, deitado eternamente persistente, ao som do mar e à luz do céu profundo, futuras obras enflorando a América, iluminando o sol do novo mundo. Nunca terra, mais ainda, meus sonhos lindos campos bem mais bons. Nossos bosques, bem mais linda, nossa vida não consigo mais amor. Brasil de amor eterno seja assim, vamos lá para o cruzeiro estrelado, indigamente longe desta terra, nasce o futuro e glória do passado. Mas serves da justiça e da morte, verás o filho teu não foge à luta, e bem agora a própria morte. Das terras que nascem a pátria amada, meus filhos destes jovens nascem, pátria amada, Brasil. Na oportunidade, registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram. Professor Dr. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do Departamento de Direito do Estado. Dr. José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal. Dr. Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas, neste ato representando o Dr. Sidney Beraldo, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dr. Cláudio Tucci Júnior, assessor da Secretaria de Energia e Mineração, neste ato representando o secretário de Estado de Energia e Mineração, Dr. João Carlos de Souza Meirelles. Dr. Paulo Prazac, magistrado do Tribunal de Justiça Militar, representando neste ato o Dr. Silvio Hiroshi Oyama, presidente do TJM.
Professor Dr. Manuel Pereira Calças, Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente eleito do Tribunal de Justiça. Dr. Rafael Neubern, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Professor Dr. Ricardo de Barros Leonel, Promotor de Justiça, Diretor-Geral do Ministério Público de São Paulo, representando o Procurador de Justiça, Dr. Gianpaolo Poggio Ismânio. Dr. Júlio Gronstein, Defensor Público, neste ato representando o Defensor Público-Geral, Dr. Davi Eduardo Depine Filho, e o Dr. Walter Vettori, da Federação Nacional dos Advogados, presidente da Federação Nacional dos Advogados. Convidamos agora o professor Eduardo Monteiro, diretor da Escola de Comunicações e Artes, para sua apresentação ao piano. Serão executadas 2 músicas. Sim, ele me perguntou, você quer violar ou de fraco? Vou falar rapidamente sobre as 2 peças que eu vou executar. Vou começar primeiro com um prelúdio de Debussy, chamado A Catedral Submersa. E esse prelúdio tem origem numa lenda, segundo a qual na cidade de Is havia uma catedral que ela foi tragada pelas ondas do mar. Em determinado momento, essas ondas recuam e a gente consegue rever essa catedral. E Debussy escreve, a gente começa com o som realmente como se fosse uma lenda, a gente entende que é uma lenda, né? Em determinado momento ele escreve na partitura, pouco a pouco a catedral vai saindo das brumas. E aí, quando ela realmente emergiu, a gente escuta um grande coral masculino que está ecoando nessa catedral. E, finalmente, a catedral vai desaparecendo, ela vai submergir novamente, e a gente escuta esse mesmo coral, muito distante, recordando que a gente realmente está tratando de uma lenda. Será que precisa? Será que precisa?
Em seguida, uma obra de Villa-Lobos, também do mesmo tamanho, curtinha, chamada Impressões Seresteiras. E nessa peça, Villa-Lobos quer retratar esse clima da seresta, aquele da serenada. E aí ele tem uma melodia inicial bem saudosista, né? Típico da visão, né, do povo brasileiro que Villa-Lobos tinha. E ele imita um acompanhamento de violão, né? E essa primeira sessão ela é repetida 3 vezes durante a peça e ela é intercalada por sessões muito virtuosísticas, né? E que num estilo bastante brilhante que caracteriza a última fase de Villa-Lobos. Então, Impressões Seresteiras.
Registramos também a presença do professor doutor Ivanildo Figueiredo, vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Recife. Convidamos agora para a saudação, em nome do Colém do Conselho Universitário, a professora doutora Ana Lúcia Duarte Lana, professora titular do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Boa noite aos presentes, ao professor Marco Antônio Zago, reitor da Universidade de São Paulo, ao professor José Rogério Cruz Tucci, diretor da Faculdade de Direito, ao representante da congregação desta faculdade no Conselho Universitário, professor Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, e a representante discente no Conselho Universitário, Paulo Mazzucchi, aluna dessa escola, em nome de quem saúdo o Conselho Universitário e demais autoridades presentes a essa sessão solene. Pensei em diversas razões através das quais poderia expressar minha profunda admiração por essa faculdade. Optei por tomar minhas próprias experiências como fio condutor. Sou historiadora e professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, tenho alguma experiência em gestão pública dentro e fora da universidade, o que inclui meu exercício como presidente do CONDEFAT entre 2013 e 2015. A partir dessas inserções profissionais, construo minhas palavras sobre a importância dessa faculdade a partir de 3 eixos. 1, sobre a formação de quadros universitários, 2, os impactos sobre a cidade e 3, nos caminhos nacionais. Quando falo na formação dos quadros universitários, penso no compromisso estabelecido desde a fundação da Academia de Direito com a formação de cidadãos de claro perfil humanista, num país onde esta noção estava efetivamente restrita a muitos poucos, os estudantes desta faculdade, que nasceu pública, recebiam nos idos do século XIX
lições de história, geografia e filosofia. Para tanto, já contavam com uma biblioteca, a mais antiga da universidade e uma das mais antigas da cidade de São Paulo, que ainda hoje é largamente utilizada por estudantes e pesquisadores de muitas áreas, além do próprio campo do direito. Entre os que ministraram as disciplinas mencionadas, quero destacar a memória de um jovem professor estrangeiro, Júlio Franck. Seu túmulo, localizado no interior dessa faculdade, é objeto de proteção específica como patrimônio cultural. Nele encontram-se materializados memórias tangíveis e intangíveis acerca do que hoje chamaríamos o direito à diversidade, à inclusão social e ao ensino laico. Quando de sua morte, não pôde ser enterrado nas igrejas e cemitérios da cidade, restritos aos católicos. Os alunos mobilizaram-se e o enterraram no interior desta escola, onde ele, além de professor, tinha criado a Bucha, uma associação de proteção e inclusão dos alunos mais pobres, com forte caráter liberal, republicano e abolicionista. Penso que sua memória ainda nos é capaz de sinalizar a centralidade dos processos de formação e transformação da sociedade que a atividade docente contém. Passo à relação desta escola com a cidade de São Paulo, que tem sua trajetória de modernidade indissoluvelmente ligada à Faculdade de Direito. Essa relação, permanentemente reiterada, tem um de seus marcos simbólicos fundamentais na ação dos estudantes que, em 1973, retiraram do campus da USP, na cidade universitária, uma pedra que serviria como marco do edifício da Faculdade de Direito a ser ali construído. Transportada para este prédio onde estamos reunidos, ficou cravada na calçada fronteira com os dizeres: quantas pedras forem colocadas, tantas arrancaremos. Integrando a lista dos bens tombados como patrimônio cultural, esta pedra fundamental é, como nos diz Ana Luísa Martins, um dos símbolos mais fortes de apropriação e demarcação de território cultural na sua relação com a cidade. Seja pela presença transformadora dos estudantes no seu cotidiano urbano, onde a presença do Centro Acadêmico 11 de Agosto é um marco fundamental, seja pela associação da e na cidade com projetos educacionais, ou ainda pelos deslocamentos das elites políticas e econômicas do Império e da República para São Paulo, a Faculdade de Direito constituiu-se como um marco urbano, e de uma urbanidade comprometida com a constituição de uma ordem liberal e republicana. Sérgio Adorno, professor desta universidade, em seu livro Os Aprendizes do Poder, o bacharelismo liberal na política brasileira, já chamava a atenção para a formação do acadêmico e bacharel da São Francisco, afirmando que aqui se aprendia que a política se faz em público e com a utilização dos instrumentos da escrita e da fala. Parece-me fundamental, mais uma vez, recorrer aos instrumentos da memória. O edifício que abriga a faculdade foi reconhecido como patrimônio cultural com resolução da Secretaria da Cultura do Estado em 2002, que definia que tombava como bem cultural de interesse histórico, arquitetônico e urbanístico o conjunto da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco da Universidade de São Paulo, incluindo aí a Tribuna Livre na Calçada Fronteira. Trata-se, portanto, de um reconhecimento dessa escola como parte da cidade, através do exercício fundamental da res pública e da cidadania, princípios consagradores do ideal que fomentou a criação da Universidade de São Paulo. Compreendo, assim, que o tombamento reconhece uma característica construída ao longo da história da faculdade e da própria universidade, à qual ela se integra em 1934, que universidade e cidade devem ser lugares de encontro e confronto de diversos credos e visões de mundo, sem o que nenhuma nem outra existem verdadeiramente. Por fim, parto da lembrança dessa tribuna livre, para dela remeter-me ao contínuo papel dessa faculdade nos destinos do nosso país. Mais do que local de formação de dezenas de presidentes da República, governadores e prefeitos, bem como de milhares de advogados, juízes, promotores e procuradores que mediam nossas tensões, gostaria de lembrar da centralidade dessa faculdade nos percursos, em geral sinuosos e conflitantes, de construção de um país democrático que preze a liberdade de opinião e de ação. Para tanto, evoco outra comemoração, similar a esta, ocorrida quando do 60º da Faculdade de Direito.
Em 8 de agosto de 1977, o jurista e docente Gofredo da Silva Telles Júnior lê, em meio às arcadas deste prédio, a Carta aos Brasileiros, documento essencial na luta pela redemocratização. Nela, como todos sabem, defendia-se o essencial, nas palavras do jurista, o Estado de Direito, compreendido como guardião dos direitos, Estado-meio, organizado para servir o ser humano, ou seja, para assegurar o exercício das liberdades e dos direitos subjetivos da pessoa. Afirmava ainda o professor que estamos convictos que a segurança dos direitos da pessoa humana é a primeira providência para garantir o verdadeiro desenvolvimento de uma nação. Aquele ato interno transbordou para a cidade e para o país e contribuiu de forma decisiva para a redemocratização da sociedade brasileira. A tradição, dimensão aparentemente paradoxal à modernidade, é construída, assim, a partir de ações, práticas e resistências que se conectam na transformação do mundo. A tradição da Faculdade de Direito e da Universidade de São Paulo, que ela integra desde 1934, tem se pautado em seus momentos essenciais pela defesa das melhores tradições liberais e republicanas. Por isso, no momento em que tantos direitos sociais se veem ameaçados, e mesmo a tribuna livre do magistério universitário começa a ser constrangido com as recentes operações policiais que culminaram na conduta coercitiva de reitores, dirigentes e professores de universidades federais, louvo os muitos passos conseguidos por esta escola na construção do Brasil, amparado que deve ser pelo Estado de Direito. Muito obrigada. Convidamos para a saudação, em nome da Igreja Congregação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor Dr. Elival da Silva Ramos, professor titular do Departamento de Direito de Estado e procurador-geral do Estado de São Paulo. Neste ato, também representando o governador. Muito boa noite a todos. Saúdo inicialmente o magnífico reitor dessa universidade, professor Zago, professor Marco Antônio Zago, o professor Varran Agopian, vice-reitor da universidade e reitor eleito para o próximo quadriênio, o professor Tucci, como nós o chamamos, José Rogério Cruz Tucci, diretor desta faculdade. Saúdo também o professor Floriano Azevedo Marques, diretor eleito para o próximo quadriênio, o professor Inácio Poveda, secretário-geral da universidade. Na pessoa dos nomeados, saúdo a todas as autoridades universitárias aqui presentes, seus professores que integram a congregação da Faculdade de Direito e o Conselho Universitário. Uma saudação também, me permitam, especial aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o professor Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, filhos desta casa, professor Alexandre, o meu professor do Departamento de Direito do Estado, enfim, na pessoa de suas excelências, eu saúdo a todas as autoridades judiciárias, autoridades do Poder Executivo, enfim, aqui presentes também. Também é uma menção especial, se me permite aqui, afetuosa até ao nosso conselheiro Dimas Ramalho, foi presidente do 11 de agosto, na época em que eu aqui estava na graduação, então temos uma relação pessoal aí, e me permitam uma saudação, representando aqui o Tribunal de Contas, enfim, de alguma maneira também as autoridades do Poder Legislativo. Esta sessão tem como, eu digo em primeiro lugar que foi uma promessa feita aqui na faculdade e cumprida pelo magnífico reitor, que disse, na minha presença inclusive, que pretendia fazer uma sessão do Conselho Universitário aqui na faculdade em homenagem aos 190 anos. Esta homenagem é, de um lado, como já foi aqui destacado, muito merecida. Eu digo isso em nome da congregação, sem nenhuma falsa modéstia, sem dúvida, como já foi destacado, a Faculdade de Direito foi o primeiro curso, marca o surgimento dos cursos superiores no Brasil, né, de nível superior, e durante o período imperial, a faculdade forneceu todos os principais quadros governativos do país. Né? O país se estruturou, o Brasil independente, à luz
da Faculdade de Direito, dos bacharéis aqui formados, que compuseram a elite intelectual brasileira do Império, atuando no Conselho de Estado, atuando em diversas instâncias governamentais e, enfim, compondo o ordenamento jurídico de um país independente. Então, foi um trabalho essencial para o país e que muito se deve, em relação a esse trabalho, a esta faculdade. Isto é um fato sabido. Mas, além desse aspecto, eu queria destacar que, aos poucos, claro, outros cursos foram surgindo pelo país, mas quando o Estado de São Paulo adquire, tem a percepção de que, para o seu desenvolvimento, São Paulo que sempre foi um Estado pioneiro, e aqui trago uma palavra especial do governador, a quem representa neste ato, o governador Geraldo Alckmin, que partilha essa mesma percepção de que as universidades estaduais são essenciais para o desenvolvimento do Estado e do país. Não é? Então, quando o Estado de São Paulo percebe que precisaria organizar, enfim, o conhecimento científico com o incentivo do próprio Estado, do poder público, mas com autonomia intelectual, cria a Universidade de São Paulo, o primeiro reitor da Universidade de São Paulo sai também desta faculdade, e foi o professor desta casa, Reinaldo Porchat. O professor Reinaldo Porchat havia sido já diretor, era professor, como se chamava na época, lente catedrático de Direito Romano, né? Foi aqui um antecessor do nosso decano de hoje, que é o professor Mark, né? Está aqui presente também, e o professor Reinaldo Porchat era uma figura notável, participou do Conselho Federal da Educação, exerceu diversos cargos públicos, foi diretor dessa faculdade e acabou se tornando o primeiro reitor da Universidade de São Paulo. E nesta condição, portanto, inaugura um novo ciclo em que a Faculdade de Direito passa a ser uma das unidades da Universidade de São Paulo. Portanto, também nesse aspecto, a contribuição da faculdade, da universidade, é muito grande. Mas a faculdade, ao mesmo tempo, como já foi aqui dito, que a faculdade sempre esteve presente nos principais momentos, formando quadros, é claro que ela não poderia deixar de refletir uma certa contradição que existe na política, no desenvolvimento das instituições e no pensamento. Um dos nossos símbolos aqui é a liberdade, é o pluralismo. Eu, na minha tese de titularidade, destaquei isso fazendo uma dedicatória ao pluralismo que caracteriza esta faculdade. E não é nada mais universitário do que o pluralismo, do que a maneira livre de pensar. Tudo bem, então é normal que aqui a faculdade ela simboliza o país e simboliza esse mosaico que é o Brasil. Aqui nós tivemos, no século XIX, abolicionistas do porte de um Castro Alves, mas também tivemos aqui os fazendeiros escravagistas que participavam dessa mesma faculdade. Eu digo isso e poderia repetir isso em diversas outras passagens, como quando tivemos aqui todo o debate dos anos 30 sobre os rumos que o país devia seguir, nós tínhamos nos nossos quadros professores e alunos integralistas, tínhamos nacionalistas, né, o que seria chamado hoje de direita, tínhamos também comunistas, né, que muito bem representavam essa corrente de pensamento. E tínhamos diversos perfis de democratas aqui, desde social-democratas até liberais, ortodoxos, enfim, a faculdade, ela sempre primou por esse pluralismo. Muitos não entendem isso, às vezes dizem, puxa, mas a faculdade é sempre conflituosa, conturbada. Mas essa é a nossa grande virtude, que aqui representamos aquilo que é o país. Se fosse me perdoem aqui a expressão popular, um samba de uma nota só, ela não seria o que é, tão rica quanto é, tão pujante quanto é. Ela simboliza exatamente esse mosaico que é o país, e tem aqui todos os problemas que o país enfrenta. E não há dúvida que se o país necessita de uma afirmação institucional, nós aqui somos credores e devedores. A faculdade, ao mesmo tempo, muito fez por diversos avanços institucionais, não há dúvida da nossa participação na luta abolicionista, que foi a grande reforma social do século XIX, na questão republicana, na implantação da República, não é? Com a figura maiúscula de Rui Barbosa, sendo praticamente o autor do texto que deu origem aí à Constituição de 1891, tivemos depois todo um trabalho, toda a questão envolvendo a reconstitucionalização do país no momento da Revolução de 30, que foi feita para moralizar os costumes políticos, mas se desgarrava para o terreno do autoritarismo, e a faculdade aparece nesse momento também, na redemocratização posterior ao governo Vargas, e assim por diante, nos diversos momentos
que a nacionalidade viveu, as questões institucionais passaram por aqui. Mas também, certamente, o não encontrar de fórmulas mais adequadas institucionais é um débito que nós temos. A faculdade tem esse débito. Hoje, em que, a meu ver, a questão institucional é a mais grave questão que o país passa, não é a questão econômica, nem a questão moral, como dizem alguns, mas é um país com instituições inadequadas e que sofre por conta disso. Nós, mais uma vez, nos sentimos responsáveis, junto, evidentemente, com a universidade como um todo, de pensar esses aspectos. Mas, muito bem, se é verdade que a universidade muito deve à faculdade, também a faculdade muito deve à universidade. Esta é uma via de mão dupla. Esse aspecto do pluralismo que eu salientei ainda há pouco, certamente ele se reforça com a integração da faculdade à universidade como uma das suas unidades. Afinal, na universidade nós aprendemos que a ciência é complementar, apenas por questões didático-pedagógicas, nós aprendemos em segmentos, lecionamos de forma segmentada, mas tudo isso se conversa, tudo isso se combina, não há uma área mais ou menos importante do que outra. Todas são absolutamente essenciais. Aprendemos que a especialização é extremamente necessária no mundo do conhecimento e da ciência, mas é aquela especialização que não perde de vista a visão de conjunto, e isto quem dá é a universidade. Eu diria que nós, do direito, aprendemos que o direito é importante, que, por exemplo, a Constituição é uma peça importante da montagem política de um país, mas não é tudo. Mas não é tudo. Existe todo um conjunto de situações econômicas, sociais, culturais, em volta que devem ser levadas em conta, senão nós estaremos sempre cometendo o erro do copismo institucional, trazendo instituições de fora para cá, adequadas a uma outra realidade, ou, muitas vezes, experimentalismos que não têm sentido na história do país, em que nós temos algumas tradições e algumas fórmulas que já provaram serem mais eficazes do que outras. Então, a faculdade, neste ato, ao mesmo tempo em que recebe esta justa homenagem que o Conselho Universitário faz, através de todos os seus integrantes, que a universidade, enfim, faz, também ela, a faculdade, aproveita para agradecer à universidade o fato de ser uma de suas unidades especializadas, uma unidade totalmente integrada, apesar da questão aí, da distância física, né, relativa, que foi ainda há pouco salientada. Mas nós nos sentimos parte integrante da família uspiana, não é? E aqui isso seria importante destacar. Eu não poderia deixar de encerrar aqui sem mencionar nessa solenidade, e vejam como a vida é complexa e as instituições sofrem a sua evolução muitas vezes por caminhos tortuosos, né? Um grande reformador institucional, uma das figuras maiores desse país, olhando aqui o nosso Dimas Ramalho é a figura que deu origem aos tribunais de contas no país, foi Rui Barbosa, que é sempre homenageado nesta casa. Ele que não era paulista, mas veio para cá, estudou, fez boa parte do curso aqui, e que nunca foi professor. Entretanto, foi um professor de civismo, foi um professor de brasilidade, foi um professor de autonomia intelectual. Rui Barbosa, aqui nesta casa, recebeu uma das maiores homenagens que um professor poderia ter. Já ao final da sua vida, uma vida combativa, uma vida em que sempre defendeu ideias próprias, pensando com autonomia, Rui Barbosa recebeu dos alunos desta faculdade, que se formavam no ano de 1920, uma homenagem, porque foi eleito paraninfo da turma. Mas Rui Barbosa viria a falecer no ano seguinte, então já estava a essa altura da vida, alquebrado, já com problemas de saúde, né? E então não pôde vir à solenidade. E pediu que um professor da casa lesse esse discurso de homenagem aos formandos, que depois se tornou a célebre Oração aos Moços. Esta oração aos moços foi lida por nada mais, nada menos que o professor Reinaldo Porchat, que foi o primeiro reitor depois da universidade, isso antes da universidade ser criada. E a oração aos moços, evidentemente, todos conhecem o texto, né? Ele tem passagens riquíssimas, é possível montar ali uma série de discursos apanhando aspectos da oração aos moços, né? Então, como peça de oratória, é algo fantástico, riquíssimo. Mas eu quis aqui, até para homenagear aqui, da parte da congregação da Faculdade de Direito, o Conselho Universitário, lembrar aqui o trecho final, a última parte da oração aos moços, ou a última oração da própria oração aos moços, em que Rui Barbosa, com palavras inimitáveis, não é? Por isso é melhor ler o texto,
ele vai lembrar a questão da autonomia intelectual. Essa questão que é vital a qualquer universidade, da autonomia intelectual, a questão do amor ao Brasil, não é? E o amor aos ideais, né? Esses três aspectos, numa frase ou numa oração curta. Ele estava, na época, evidentemente, no discurso fazendo referência à conjuntura também, à questão de rumos que o país estava tomando, criticando certas posturas, não é? Mas é perfeitamente possível adaptarmos isso à universidade. Como pouco antes dessa oração que eu vou ler agora, ele se refere às duas tábuas de salvação do advogado, que são a liberdade, né, e a legalidade. Pois bem, a legalidade é o aspecto institucional. Não há universidade sem um desenho institucional adequado. Hoje no Brasil, por exemplo, sem dúvida o artigo da Constituição Federal que assegura, 207, se não me falha a memória, que assegura a autonomia universitária, é uma peça fundamental no desenho institucional das universidades brasileiras. Então, o aspecto institucional representado aqui pela legalidade, mas sem liberdade, liberdade de produzir, liberdade de expor as ideias, liberdade de pesquisar, né? Não importa se alguém acha aquilo correto ou incorreto do ponto de vista moral, se acha que aquilo é útil ou não é útil, se vai ter efeito prático ou não. O professor tem liberdade de pesquisar aquilo que ele entende importante. É assim que são feitas as grandes universidades e de forma contraditória, até as grandes descobertas ocorrem dessa forma. Tudo bem, Rui Barbosa, então, na oração aos moços, diz o seguinte, está se dirigindo aos alunos aqui desta faculdade: mãos à obra da reivindicação de nossa perdida autonomia, mãos à obra da nossa reconstituição interior, mãos à obra de reconciliarmos a vida nacional com as instituições nacionais, mãos à obra de substituir pela verdade o simulacro político da nossa existência entre as nações. Trabalhai por essa que há de ser a salvação nossa. E diz Rui, mas não buscando salvadores, ainda vos podereis salvar a vós mesmos. Não é sonho, meus amigos. Bem sinto eu, nas pulsações do sangue, essa ressurreição ansiada. Oxalá não se me fechem os olhos antes de lhe ver os primeiros indícios no horizonte. Assim o queira Deus. Obrigado a todos. Registramos e agradecemos a presença do desembargador Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Neste momento, ouviremos as palavras do professor doutor José Rogério Cruz e Tucci, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Magnífico reitor, professor Marco Antônio Zago, excelentíssimo senhor vice-reitor e reitor nomeado, professor Varran Gopian, em nome de quem saúdo o vice-reitor, professor Antônio Carlos Hernandes, os pró-reitores e diretores de unidades e institutos de nossa universidade e os demais membros do Conselho Universitário. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Paulo Dimas de Bellis Mascaretti, meu prezado veterano da turma de 1977. Excelentíssimo senhor professor, procurador-geral do Estado, Elival da Silva Ramos, igualmente da turma de 1977, também representando o excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin. Excelentíssimo senhor professor Inácio Maria Poveda, secretário-geral da USP, da turma de 82. Excelentíssimo senhor professor Renato Silveira, vice-diretor, a quem agradeço pela reiterada prova de antiga e fecunda amizade. Excelentíssimo senhor professor Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, da turma de 1990, diretor eleito para me suceder, em nome de quem saúdo a congregação da Faculdade de Direito, destacando a presença honrosa do eminente ministro Alexandre de Moraes, também da turma de 1990. Percebo que há aí quase que uma invasão, porque Vossa Excelência, o ministro Toffoli, e agora
o futuro diretor, o professor Floriano. E ainda o desembargador corregedor, professor Manuel Pereira Calças, presidente eleito do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o professor Eduardo Marque, da turma de 81, decano da nossa congregação. Excelentíssimo senhor professor Ricardo de Barros Leonel, membro da nossa congregação, da turma de 92, representando o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Jean Paulo Ismânio. Excelentíssimo senhor magistrado Paulo Prazac, da turma de 77, representando o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça Militar, doutor Silvio Hiroshi Oyama. Excelentíssimo senhor doutor Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, da minha turma, da turma de 1978, também representando o doutor Sidney Beraldo, presidente do Tribunal de Contas do Estado, meu prezado José Carlos Madias de Souza, presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Minhas senhoras e meus senhores, esta efeméride é genuinamente acadêmica, data memorável, de duplo significado, pela honra que confere à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e pelo encerramento oficial das festividades em comemoração dos 190 anos da fundação dos cursos jurídicos em território brasileiro. Escusado seria procurar outra razão ou sentido para esse gesto generoso do magnífico reitor professor Zago. Devo dizer que não é apenas a Faculdade de Direito, mas, na verdade, a nossa universidade que se encontra engalanada por esta sessão solene que hoje se realiza nos domínios de sua alma mater, então denominada Faculdade de Direito, ao ensejo de sua fundação em 1827, depois Faculdade de Direito de São Paulo, vem transferida pelo Decreto 24.102, de 10 de abril de 1934, assinado por Getúlio Vargas, do governo federal ao governo do Estado de São Paulo, para ser incorporada à Universidade de São Paulo, criada em 25 de janeiro daquele mesmo ano de 34. A primeira reunião solene do Conselho Universitário, chamada Assembleia Solene, foi realizada nesse prestigioso Salão Nobre, ainda em construção, em 26 de dezembro de 1936, sessão marcante na qual foram outorgados pela Universidade de São Paulo os 3 primeiros títulos de doutor honoris causa. O então diretor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, catedrático Francisco Morato, na saudação que pronunciou em tal ocasião, por delegação do primeiro reitor da USP, Reinaldo Porchat, tão bem retratado pelo nosso colega Elival, também professor desta casa, asseverou de forma veemente: há na história dias tristes, mas não há dias estéreis. Foram sombrias as últimas horas da ditadura, mas deixaram traços indeléveis em nossos anais. A nação olvidou-se na órbita constitucional. São Paulo, desvencilhado do governo de forasteiros e entregue às mãos de um filho dileto de sua escolha, retomou, sob o surto de novos ideais, o ritmo glorioso de seus destinos. A peleja desvendara-lhe forças e capacidades de que não tinha bem consciência. Cumpria fazer um passo avante no mundo das letras e dar corpo aos novos fulgores da inteligência. Daí, a ideia de estreitar, em uma congregação universitária, os nossos institutos de ensino superior, cerrando na unidade do pensamento e da ação, no cosmopolitismo e entrosamento das disciplinas magistrais, no paralelismo e convergência das linhas mestras da escola
o problema de ensino, preocupação constante dos paulistas e chave de todas as nossas virtualidades. Criou-se a Universidade de São Paulo. O doutor Armando de Sales Oliveira pontilhou sua passagem pela alta administração do Estado, com um marco que há de recomendá-lo para sempre à estima de seus concidadãos. Assim como os 2 dedicados colaboradores que tanto o auxiliaram nesse passo, os doutores Cristiano Altenfelder Silva e Júlio de Mesquita Filho. Aos 3, quis o Conselho Universitário, o mais autorizado órgão dos meios culturais na expressão elevada dos institutos congregados, manifestar-lhes a gratidão pública, conferindo-lhes o título de doutor honoris causa. Não podemos olvidar que, na dimensão histórica, o sentido da junção dos cursos superiores esparsos, existentes no início da década de 30 em nosso Estado, quais sejam a Faculdade de Direito, administrada pela União, a recém-criada Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Escola Politécnica de São Paulo, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Farmácia e Odontologia, decorreu de um golpe simultâneo de luz e de estratégia política. A unidade estrutural, não ideológica, jamais ideológica, então vaticinada para reforçar a posição dos intelectuais paulistas em prol de uma projeção de âmbito nacional, a rigor, veio inspirada no próprio conceito de universidade, concebida como instituição que enfeixa um conjunto de escolas e cursos superiores destinados a oferecer atividades de ensino, de pesquisa e de extensão nas diversas áreas do saber. Um sistema complexo de deveres e normas visando a um único escopo, produzir conhecimento num contexto de cooperação, solidariedade, responsabilidade coletiva e mútuo respeito. Ainda sob a ótica da história e da cronologia, não é difícil constatar que as universidades, em regra, têm uma célula de ensino originária, que, em momento posterior, passa de forma paulatina a se justapor a outras faculdades. À guisa de exemplo, vale invocar as vicissitudes da Universidade de Pádua, uma das mais antigas do mundo, fundada em 1222, quando um grupo de estudantes e professores migrou da Universidade de Bolonha à procura de maior liberdade acadêmica. Os cursos de Direito e Medicina, seminais, perduraram por quase 40 anos, até que vieram agregar a Escola de Artes. Denominada de universidade desde a sua fundação, Universis Patavina Libertas, a despeito de ter passado por diversificadas formas de administração, da Igreja à República Laica de Veneza no século XV, época de apogeu, em que o filósofo Agostinho Nifo ensinava ao lado do astrônomo Nicolau Copérnico e do não menos famoso médico Gabriele Falloppio. Sempre foi considerada uma única universidade. Apenas para invocar mais um exemplo, esta mesma aglutinação sucessiva de diferentes cursos superiores, embora no modelo diferente de universidade, vai se verificar em Berkeley, o primeiro dos 10 campos da Universidade da Califórnia, que foi criado em 1868, da incorporação de 2 instituições, uma privada e outra pública, para oferecer apenas 2 cursos inicialmente. O perfil histórico destas e de tantas outras instituições de ensino superior evidencia que, partindo de uma alma mater, não vão elas sofrendo alterações no terreno administrativo, ou até mesmo em sua denominação, mas mantém, ao longo do tempo, um alinhamento acadêmico convergente, tendo como marco temporal a instauração da primeira escola.
Assim, nesta ocasião, em que se comemoram 190 anos da fundação da Faculdade de Direito, vale o alvitre procedente do eminente professor e magnífico reitor Varran, de que, em última análise, é a própria USP. Somos todos nós que festejamos 190 anos da criação da nossa prestigiosa e respeitada universidade. A USP é uma universidade de excelência. Destaca-se, como é notório, com a maior produção científica do Brasil e da América Latina. Contudo, não tem sido fácil esta longeva trajetória. Os entraves burocráticos e as dificuldades financeiras que a USP tem experimentado nestes últimos tempos decorrem de uma série de conhecidos fatores que despontam no âmago da sociedade brasileira, que são gravíssimos, mas que estão sendo pouco a pouco suplantados. O principal objetivo da educação superior no Brasil de hoje, e da USP em particular, consiste em formar profissionais aptos a enfrentar enormes desafios, buscando soluções alternativas para manter, de um lado, a excelência do ensino e, de outro, aproximar a USP da sociedade para retribuirmos a ela, em educação, o que dela recebemos em recursos financeiros. É uma empreitada a ser continuada pelas futuras gerações, por meio de um trabalho ininterrupto e responsável, cuja cadência será demarcada pela estatura moral e ética daqueles que estiverem incumbidos de sua direção. Ciência vinces, vencerás pelo conhecimento. Anunciamos as palavras do professor doutor Marco Antônio Zago, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. 190 anos da Faculdade de Direito. É um momento de comemoração e de reflexão. A presença do Conselho Universitário neste salão nobre reverencia nossa unidade mais antiga, a verdadeira raiz da Universidade de São Paulo. Eu quero saudar o professor doutor Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, o desembargador Paulo Dimas de Belis Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o doutor Dimas Eduardo Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas, representando a presidência e o próprio tribunal, o doutor Manuel Pereira Calças, corregedor-geral do Tribunal de Justiça e presidente eleito do mesmo tribunal, e saudar o nosso diretor, José Rogério Cruz e Tucci, o professor Varran Agopian, vice-reitor da Universidade de São Paulo, reitor já nomeado pelo governador, o professor Elival da Silva Ramos, procurador-geral do Estado, e neste ato representando o nosso governador, o professor Inácio Poveda Velasco, secretário-geral da Universidade de São Paulo, a professora Ana Lúcia Lana, que saudou a Faculdade de Direito em nome do Conselho Universitário, saúdo o professor Adalberto Fischmann, decano do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo, e na pessoa de quem saúdo o nosso egrégio conselho. Saúdo a congregação da Faculdade de Direito, os professores, estudantes, servidores, convidados e demais autoridades já previamente nominadas, desculpem.
Instituições centenárias são raras no Brasil. No quadro universitário, nós nos distinguimos fortemente da América Hispânica. Enquanto lá, os colonizadores espanhóis fundaram universidades precocemente, fazendo delas parte de seu instrumental de domínio cultural das terras que incorporavam, os portugueses adotaram prática oposta. Por isso, vetustas universidades latino-americanas aproximam-se de 5 séculos de existência, como a mais antiga delas, a Universidade Maior de São Marcos, no Peru, fundada em 1551, a Autônoma de São Domingos e a Nacional Autônoma do México, herdeira da Real e Pontifícia Universidade do México. Ao lado de outras importantes instituições do século XVI, como a Universidade do Chile e a Central da Venezuela, que tiveram um papel vital na história da formação de suas respectivas nações. Há 100 anos, por exemplo, a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, fundada em 1613, foi sede de agitado e conflituoso movimento, originário de seus estudantes, do qual resultou uma reforma que progressivamente transformou a concepção e o modelo institucional das universidades latino-americanas. Enquanto isso, a Universidade dos Brasileiros, no período colonial, era a Universidade de Coimbra. Os dirigentes portugueses sabiam do poder transformador das universidades e da imprensa, e controlavam ambas com mão de ferro. E no caso das universidades, preferiam ter uma única, sob vigilância permanente. Mas mesmo submetida a controle rígido, foi naquela universidade que se educou, e veio a ser professor José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência brasileira. Eu acho que não há melhor prova do poder libertador das universidades. A Faculdade de Direito teve papel relevante na maioria dos movimentos políticos desde a sua fundação, tradição que mantém após a sua incorporação à Universidade de São Paulo. Sem procurar ser exaustivo, eu lembrarei apenas 4 momentos históricos em que a Faculdade de Direito contribuiu para a sociedade, muito além de sua missão mais estrita e imediata, a de formar bacharéis em Direito. Na medida em que procura formar bacharéis em Direito com uma consciência social, talvez ainda hoje influenciada pela lei de 11 de agosto de 1827, assinada pelo imperador Dom Pedro I e pelo Visconde de São Leopoldo, que instituiu no país 2 cursos de ciências jurídicas e sociais. É inevitável que, ao lembrar desses episódios, haja coincidência com aquilo que alguns dos que me antecederam já referiram, o que se desnecessário, mas serviria para valorizar ainda mais esses episódios. A abolição da escravidão do Brasil, sabemos, esteve intrinsecamente associada à proclamação da República. Em ambos, Rui Barbosa, egresso dessa casa, teve papel preponderante. O movimento, na época, tinha um cunho muito mais político do que humanitário, ou seja, o ideal de construir um país com base no trabalho e nas raças livres. Juntamente com ele, Rui Barbosa, muitos líderes do movimento abolicionista estudaram ou lecionaram na Faculdade de Direito, como José Bonifácio, moço, mestre de Rui e de Castro Alves, e Rodrigo Augusto da Silva, ministro da Agricultura, dos Transportes e das Relações Exteriores, autor e coassinante da Lei Áurea. Numerosos abolicionistas da Academia de Direito associaram-se a Luiz Gama, figura emblemática do movimento negro, com quem Rui Barbosa dividia espaço no periódico Radical Paulistano, e a quem, recentemente, a OAB, num merecido reconhecimento póstumo, concedeu a carteira de advogado. Gama já fora homenageado por esta Faculdade de Direito ao entronizar o seu retrato na Sala Visconde de São Leopoldo,
que recentemente foi transferido para uma sala de aula que agora leva o seu nome neste prédio histórico. Foi esse mesmo Rui Barbosa, como já referiu o professor Elival, que pouco antes da morte serviu de paraninfo à turma de 1920 desta casa e teve o seu famoso discurso, a oração aos moços, do qual nós ouvimos um pequeno trecho, lida pelo professor de Direito Romano, Reinaldo Porchat, que viria a ser, mais tarde, o primeiro reitor da Universidade de São Paulo. Esta vocação para a defesa da liberdade e da dignidade humana, assim como a preocupação com o fortalecimento de uma nação plurirracial, revelou-se mais uma vez recentemente, quando a Faculdade de Direito representou uma liderança no apoio à ampliação da política de inclusão racial e social da USP, nos seus cursos de graduação. E a universidade reconhece essa liderança e agradece. Impossível rever ainda, que sumariamente, a história desta gloriosa Academia de Direito sem fazer referência ao seu lugar no movimento constitucionalista de 1932 e a guerra civil que São Paulo empreendeu durante 3 meses contra a ditadura de Vargas e o poder dos militares tenentistas que o cercavam. As arcadas eram um centro de agitação. Entre as lideranças contavam-se professores, estudantes e egressos da faculdade. Professor Francisco Morato, José Cardoso de Melo Neto, Valdemar Martins Ferreira, Altino Arantes, que já fora governador do estado. Apenas para lembrar alguns dos mais eminentes revolucionários. Ampla e aprofundada é a análise do professor Geraldo de Camargo Vidigal no seu discurso A Revolução de 1932 e a Faculdade de Direito de São Paulo, lida neste mesmo Salão Nobre em 24 de agosto de 1982, na sessão solene da congregação comemorativa do 50º da Revolução de 32, sob a presidência do então novo diretor da faculdade, o professor Vicente Marota Rangel. Sem me estender, leio um trecho daquele discurso, curto, mas revelador do caráter da instituição que hoje homenageamos. Vinculada desde seu berço ao ideário liberal de São Leopoldo, de Monte Alegre, de Líbero Badaró, alimentada desde os primeiros passos nas fontes do Farol Paulistano e do Observador Constitucional, engrandecida nas lutas do abolicionismo e da pregação republicana, do civilismo e da Liga Nacionalista, era natural que a Faculdade do Largo do São Francisco refletisse intensamente a condenação nacional ao regime de despotismo que se instalara no Rio e se espraiara do Oiapoque ao Chuí. 2 anos depois disto, sob o logo Ciência Vinces, surge formalmente a Universidade de São Paulo. 2 egressos desta Faculdade de Direito, como já foi lembrado pelo professor Tucci, Júlio de Mesquita Filho e Fernando de Azevedo, um dos mais importantes pensadores brasileiros do século XX, destaca-se na organização do apoio político, acadêmico e empresarial e na concepção da nova universidade. Assinam o decreto de 25 de janeiro de 1934, o interventor federal em São Paulo, o engenheiro Armando Salles de Oliveira, e o secretário da Educação e Saúde Pública, o bacharel da Faculdade de Direito, Cristiano Altenfelder da Silva. O mesmo que, em 6 de junho de 34, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, deu posse ao primeiro reitor da Universidade de São Paulo, já referido professor Reinaldo Porchat. Nossas raízes, no entanto, como ficou evidente, são muito mais antigas. A universidade, nascente em 1934, foi construída sobre as bases sólidas de 6 escolas profissionais fundadoras, das quais deriva, em parte, a grandeza e a qualidade da USP de hoje. A mais antiga delas é justamente a Faculdade de Direito.
A resistência ao regime militar de 1964 e a redemocratização são episódios ainda recentes na nossa memória individual e coletiva. Não tenho a pretensão de rever cuidadosamente aquele rico período da nossa história, mas sim de reverenciar a participação da Faculdade de Direito. E para isso, basta a referência ao marco decisivo que deu início ao processo de abertura democrática. Como lembrou a professora Ana Lana, a Carta aos Brasileiros, escrita pelo professor Goffredo da Silva Teles e lida na noite de 8 de agosto de 1977, no pátio das arcadas dessa casa, e subscrita por dezenas de personalidades, como Fábio Conder comparado, Miguel Reale Júnior, Dalmo de Abreu Dalari, Modesto Carvalhosa, Hélio Bicudo, José Afonso da Silva, Tércio Sampaio Ferraz e Antônio Cândido. Pequeno trecho. Deixemos de lado o que não é essencial. Partimos de uma distinção necessária. Distinguimos entre o legal e o legítimo. Toda lei é legal, obviamente, mas nem toda lei é legítima. Fiquemos apenas com o essencial. O que queremos é ordem. Somos contrários a qualquer tipo de subversão, mas a ordem que queremos é a ordem do Estado de Direito. A consciência jurídica do Brasil quer uma coisa só: o Estado de Direito, já. Tornou-se um bordão. Todos pedem alguma coisa já. Fez escola. Minhas amigas e meus amigos, ao mesmo tempo em que olhamos para o passado como referência, convidamos esta academia para pensar o presente e planejar o futuro. Pois a Universidade de São Paulo e a sociedade brasileira muito esperam da Faculdade de Direito nos próximos séculos. Esta faculdade sempre se orgulhou de formar profissionais com excelência técnica. Não poderia ser diferente, considerando a qualidade do seu corpo docente e dos alunos que aqui estudam. Mas nós temos obrigações adicionais para com o país. Deve sobressair a consciência de nosso papel de educadores e da tarefa formadora que se realiza na faculdade, da qual sairão nossos futuros juízes, advogados, promotores públicos, professores universitários e políticos, de cujo trabalho sério, honesto, competente e responsável depende a construção da nossa sociedade. Formar juízes, advogados, promotores e políticos que sejam cidadãos comprometidos com a ética e o bem comum é uma tarefa muito mais complexa do que graduar bacharéis de direito que serão aprovados no exame da ordem dos advogados. Continuaremos, todos nós, olhando para a Faculdade de Direito como uma fonte de inspiração, no que diz respeito a políticas públicas que melhorem efetivamente a vida da população, nos mais variados campos onde a formulação legislativa e a prática jurisprudencial se fazem presentes. Moradia, saúde, meio ambiente, novas tecnologias, organização social, segurança pública. Não há mais espaço nesse país para tratar os procedimentos da justiça de uma maneira burocrática, em que a forma se sobrepõe ao conteúdo, desligada de sua função social, como se nenhuma responsabilidade tivessem os envolvidos sobre as consequências de seus atos sobre a vida dos cidadãos. Encerro, em poucas semanas, o mandato que recebi em 25 de janeiro de 2014 para conduzir esta grande universidade. Cabe-me a responsabilidade de uma derradeira recomendação. A ênfase na postura ética, no respeito à diversidade de ideias e no sentido de construção de uma sociedade mais justa e humana, que devem perpassar todas as nossas relações sociais e atividades acadêmicas, profissionais, familiares e culturais. Mais do que nunca, nosso país pede respeito aos valores fundamentais. Aquilo que se apresenta hoje como uma crise política e econômica de proporções gigantescas a abalar nossa confiança no futuro
tem um nome: crise ética. Estamos dominados por uma mentalidade acomodada, no conformismo, na indiferença para com os problemas maiores da sociedade, enquanto os interesses individuais substituem, tantas vezes, os interesses comunitários, apagando o senso crítico e a responsabilidade moral. Não podemos mais aceitar o grau de indiferença com que todos assistem ao assalto à mão armada que se faz à nação. Não podemos mais aceitar que as pessoas aleguem que não sabiam, não viram, não ouviram, não perceberam. Não é mais possível concordar passivamente que se apossem, para benefício pessoal ou de seus asseclas, da riqueza comum do país. Esses abusos não têm vínculos partidários ou ideológicos. Não se chamam socialismo, marxismo, capitalismo ou neoliberalismo. Não são de esquerda, da direita ou do centro. Chamam-se, singelamente, roubo, assalto, corrupção, imoralidade. Além disso, um sinal de perigo se avoluma no horizonte. É a intolerância. A incapacidade de reconhecer valor nas opiniões contrárias, de aceitar a vontade da maioria, de adotar o debate em substituição à força física que ameaçam a vida das nossas universidades, de nossas cidades, de nossa sociedade, em especial quando se aproxima o ano eleitoral de 2018. Cabe a todos, mas em especial aos jovens, restabelecer o domínio da ética e da tolerância com os adversários na política, na vida pública, na vida privada, nas relações profissionais, nas relações pessoais. O acúmulo de bens materiais e de poder não pode ser o principal objetivo da vida em sociedade. Já no século XVI, nosso poeta maior, Luís de Camões, em seu poema monumental, nos aconselhava com a elegância e argúcia que lhe são próprias. E ponde na cobiça um freio duro, porque essas honras vãs, este ouro puro, verdadeiro valor não dão a gente. Melhor é merecê-los sem os ter, do que possuí-los sem os merecer. Vida longa à Faculdade de Direito, vida longa à Universidade de São Paulo. Para brilhantar mais este evento, anunciamos a apresentação do coral USP 11 de agosto e 12 em ponto, sob a regência de Eduardo Fernandes. Muito boa noite. A primeira música que nós cantaremos chama-se Ossifune Mungu, e é uma música sul-africana. Ela é cantada em Swahili e também cantada em inglês. E ela é baseada numa poesia de São Francisco de Assis, que fala que todos os animais, todos os seres vivos louvam a Deus. Então a gente achou apropriado, com a chegada do Natal e por ser uma peça franciscana, abrir com essa peça.
Muito obrigada. A próxima canção, muito obrigado. A próxima música que nós cantaremos é uma música que guarda uma relação fortíssima com a USP, porque é de um professor da casa, do Paulo Vanzolini, e guarda uma relação importante também com a gente aqui do Largo São Francisco, porque afinal de contas nós vivemos e trabalhamos aqui no centro de São Paulo, então nós estamos sujeitos ao dia a dia do centro de São Paulo, que nem sempre é o mais acolhedor. Então a gente vai fazer uma música que se chama Praça Clóvis,
onde o Paulo Vanzolini conta um fragmento de uma cena da cidade. Praça Clóvis, para quem não sabe, era uma parte da antiga Praça da Sé, depois virou tudo Praça Só, mas antigamente eram duas praças. Então, Praça Clóvis, do Paulo Vanzolini. Minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o meu retrato. 25 eu francamente achei barato. Pra me ligarem do meu atraso de vida. Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o meu retrato. 25 eu francamente achei barato. Pra me livrarem do meu atraso de vida. Um dia veio o roteiro naquela vez. 25 francamente foi de graça. Um dia veio o roteiro naquela vez. 25 francamente foi de graça. O dedo, 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 para, 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 para. O dedo, 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 para, para, para. A próxima canção que nós cantaremos é uma música que foi gravada pela Elis Regina, do compositor Luiz Gonzaga Júnior, chama-se Redescobrir, que é uma música que a gente escolheu pelo fato de tratar um pouco da memória, uma coisa tão importante quando se comemora 190 anos, da história e da memória. E também é uma música que a gente gosta de cantar, aqui estão uma parte, na verdade, dois corais, porque a gente já está quase em férias, né? Então foi um pouco difícil reuni-los. Mas uma parte de dois grupos, do 12 em Ponto, que é um grupo que ensaia na cidade universitária, segundas e quartas ao meio-dia, por isso o nome 12 em Ponto, e o 11 de agosto, que é o grupo aqui da casa. E a gente faz essa música, o arranjador fez num estilo um pouco da Catedral de São Marco. A Catedral de São Marco, em Veneza, ela tem as abóbadas e tem uma ressonância, e os compositores do Renascimento e do Barroco, eles faziam uma coisa que a gente chama de policoralidade. Então, eles punham numa abóbada, num determinado lugar, um coral cantando, e num outro lugar, um outro coral cantando, e num outro lugar, um outro coral cantando, e a pessoa que estava no meio da catedral, ela tinha uma sensação de estereofonia. E o arranjador, Pablo Trindade, fez a mesma coisa com uma música da música popular brasileira, que é essa música Redescobrir. Então, aqui, esse grupo vai estar cantando 4 vozes, aquele outro grupo vai estar cantando outras 4 vozes, e o pessoal ali do meio vai estar fazendo um solo. Vamos ver se dá para ouvir tudo isso.
Se for a brincadeira de moda, jogo do trabalho da dança das mãos, o suor dos corpos da canção da vida, o suor da vida no calor de mãos. Se for a brincadeira de moda, jogo do trabalho da dança das mãos, o suor dos corpos da canção da vida, o suor da vida no calor de mãos. Se for a brincadeira de roda, jogo do trabalho da dança das mãos, o suor dos corpos da canção da vida, o suor da vida no calor de mãos. Se for a brincadeira de moda, jogo do trabalho da dança das mãos, o suor dos corpos da canção da vida, o suor da vida no calor de mãos. Se for a brincadeira de moda, jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos da canção da vida, o suor da vida no calor de mãos. Muito obrigado. E a gente encerra com as Trovas Acadêmicas, que é uma canção tradicional aqui do Largo São Francisco. Eu vou contar uma história que talvez eu nunca tenha contado aqui, mas que eu acho que é uma curiosidade. Quando eu entrei para a Região Coral aqui, há algum tempo já, há 30 anos atrás, já existia, mas na verdade tinham poucos cantores. E aí eles falaram, a gente vai cantar as trovas. Ah, então tá bom, cadê a partitura? E aí eles disseram assim, não tem partitura. Como não tem partitura? Não tem partitura. Então canta. Aí uns não sabiam cantar, enfim, era uma coisa bastante complicada. E aí eu falei, bom, e agora? Aí uma senhora que cantava há 20 e tantos anos no coral, levantou a mão, a Beth Bevilacqua, e falou assim, maestro, eu sei todas as vozes. E aí ela chegou para mim e começou a cantar. A voz do soprano é assim, ela cantou, eu escrevi. A voz do contralto é assim, eu escrevi. A voz do tenor é assim, eu escrevi. Depois a voz do baixo é assim. E aí a partitura das Trovas Acadêmicas só existe por causa da memória prodigiosa desta cantora, da Beth Bevilacqua. Então a gente canta as Trovas Acadêmicas. Eduardo, chame os professores para cantar junto. Pode cantar?
Quando... Quando se sente bater no peito, quando se sente bater no peito, deixa essa folha dobrada enquanto se vai correr. Deixa essa folha dobrada enquanto se vai correr. A nossa gente pra outra, corrente é uma camisa. A nossa gente pra outra, corrente é uma camisa. Hoje ele estuda direito, no ar deixa preciso. Hoje ele estuda direito, no ar deixa preciso. A moça que eu namoro e que me quer muito bem. A moça que eu namoro e que me quer muito bem. Tem um sorriso que canta, quem tem os olhos também. Tem um sorriso que canta, quem tem os olhos também. Não sei se é quando você fica, não sei se é que você fala. Não sei se é quando você fica, não sei se é que você fala. O quanto é que ela me fica mesmo de fato. O quanto é que ela me fica mesmo de fato. Parece mentira, parece, mas é verdade. Parece mentira, parece, mas é verdade. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. A gente nunca se esquece de quem se esquece da gente. Escolas é cola, escola se cola na mar. Escolas é cola, escola se cola na mar. Tira da cola da escola, ninguém vai poder passar. Tira da cola da escola, ninguém vai poder passar. Muita espécie me causam as suas roupas ao clima. Muita espécie me causam as suas roupas ao clima. São muito altas embaixo, são muito baixas em cima. São muito altas embaixo, são muito baixas em cima. Quando saída de casa, meu pai me aconselhou. Quando saída de casa, meu pai me aconselhou. Meu filho nunca se casa e seu pai nunca se casou. Meu filho nunca se casa e seu pai nunca se casou. Os homens são diabos, não há mulher que entregue. Os homens são diabos, não há mulher que entregue. Mas todas elas procuram o diabo que essa é. Mas todas elas procuram o diabo que essa é. Onde é que mora a amizade? Onde é que mora a vida? Onde é que mora a amizade? Onde é que mora a vida? Do lado de São Francisco, da velha Catarina. Do lado de São Francisco. Parabéns a este coral e aos novos integrantes do coral, que bonito fizeram. Muito obrigada por essa noite especial. Solicitamos a todos, então, que voltem aos seus lugares. Aos integrantes
da Igreja Congregação e do Conselho Universitário. Muito obrigada, coral. 11 de agosto e 12 em ponto. Solicitamos agora a todos que permaneçam sentados para a saída do cortejo universitário do Colendo, Conselho Universitário e da Igreja Congregação da Faculdade de Direito. Será oferecido pela Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito um coquetel na Sala Visconde de São Leopoldo, a quem agradecemos a pessoa do Dr. José Carlos Madia de Souza por este. Presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito. Caras amigas, caros amigos, foi uma noite para se lembrar sempre, uma belíssima comemoração. Está encerrada a sessão e solene deste conjunta do Conselho Universitário e da Congregação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ou Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a irmã ou a raiz mais velha da Universidade de São Paulo. Podem sair. Conselho Universitário e a Igreja Congregação da Faculdade de Direito. Em nome da Universidade de São Paulo, agradecemos a presença de todos e desejamos uma ótima noite. Obrigada.